Quero falar de Maria. Quando Maria nasceu, sua chegada ao mundo não foi simples. Durante o parto, sofreu uma lesão que exigiu cuidados desde os primeiros dias de vida. Ao longo do crescimento, passou por duas cirurgias. A primeira deixou marcas que iam muito além da cicatriz física. Ela era apenas uma criança, mas algo dentro dela aprendeu que o mundo podia ser imprevisível, que o corpo podia falhar, que a segurança nem sempre era garantida. Com seu temperamento melancólico e fleumático, tudo parecia ganhar maior profundidade e cautela. Maria sempre observava, refletia, sentia e guardava muito. Enquanto outras crianças seguiam em frente, ela carregava preocupações silenciosas, muitos medos, muitas perguntas, a necessidade de controle o tempo inteiro. E o seu cérebro parecia estar sempre tentando antecipar o próximo problema. Os anos passaram e o corpo começou a falar. Vieram os problemas gastrointestinais, as reações alimentares, o cansaço, as sensibilidades inexplicáveis. Sintomas que surgiam, desapareciam e retornavam de repente. E sempre com maior intensidade no período pré-menstrual. Muitas vezes ouviu que era apenas ansiedade. Outras vezes que era apenas o estresse. Mas algo dentro dela dizia que sua vida deveria ser transformada, pois existiam falhas que só ela poderia solucionar, e que o vitimismo não deveria mais fazer parte da sua história, porque fazia, e muito. Foi então que iniciou uma busca, primeiro pela nutrição, depois pelo comportamento, pelos estudos sobre temperamentos, apegos, sobre os padrões repetitivos, sobre a genética, sobre o funcionamento gastrointestinal, sobre o sistema imunológico, sobre a inflamação silenciosa, sobre o desenvolvimento pessoal e espiritual. E anos depois, novas peças finalmente se encaixaram. O diagnóstico da intolerância à histamina e da síndrome de ativação massocetária. Sim, eles vieram. Mas muitos dos sintomas que acompanharam durante a vida passaram a fazer muito sentido. Não foi um momento de tristeza, mas foi um momento de muito, muito alívio. Porque finalmente havia encontrado um mapa para compreender aquilo que durante anos parecia um quebra-cabeça interminável e impossível. Mas o diagnóstico não encerrou sua travessia. Na verdade, abriu uma nova porta. Foi então que mergulhou na neurociência do comportamento humano e começou a compreender algo que mudou a sua forma também de pensar. Ela descobriu que seu cérebro havia aprendido determinados caminhos ao longo da sua vida. Caminhos ligados ao medo, à hipervigilância, à necessidade de controle, mas também descobriu algo que foi libertador. Ela descobriu a neuroplasticidade. Percebeu que o cérebro não estava condenado a repetir para sempre os mesmos padrões. Novas experiências poderiam construir novos caminhos, novos hábitos poderiam fortalecer novas conexões, e novas interpretações poderiam transformar a forma como vivia a sua própria história. Ela também compreendeu que possuía vulnerabilidades biológicas reais, sim, existiam, mas que seu corpo não estava lutando contra ela, estava tentando sempre protegê-la. Foi então que percebeu que a melhora dos sintomas não dependia de uma única intervenção, dependia de uma reorganização do tratamento médico adequado para os fatores imunológicos envolvidos na síndrome de ativação massocetária, do cuidado com a saúde gastrointestinal, com a alimentação adequada para os sintomas da intolerância à histamina, de um sono de qualidade, de um sistema nervoso funcionando de maneira adequada, dos relacionamentos saudáveis, do movimento constante, dos pensamentos, dos hábitos saudáveis e da espiritualidade e também da forma como interpretava a sua própria história. Ao olhar para trás, percebeu algo ainda mais profundo. Sua fé havia sido a companhia silenciosa durante toda a caminhada.
nos momentos em que não havia respostas, nos momentos em que ninguém compreendia seus sintomas, nos momentos em que tudo parecia confuso. Ela nunca esteve sozinha. Foi sua fé que lhe deu forças para continuar buscando, e foi através dela que compreendeu que Deus habitava dentro dela sempre, conduzindo seus passos, mesmo quando ela não conseguia enxergar o caminho. Foi nesse momento que sua reorganização integral, sim, começou. Não quando encontrou um diagnóstico, mas quando passou a enxergar o ser humano por inteiro, ela por inteira, com o seu corpo, com sua mente e o seu espírito. Porque algumas respostas aliviam sintomas, sim, aliviam e muito, mas outras transformam a forma como enxergamos a nossa própria história.